Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero expor meu ponto de vista sobre aquilo que eles chamam de regulamentação da mídia. O PT insistiu nessa história, nessa ideia aliás, no passado e talvez esse possa ser o tema da próxima eleição, né? Esse será para o PT o calcanhar de Aquiles. Porque pega muito mal, porque a ideia de regulamentação traz aquela ideia de que possa haver uma censura prévia sobre conteúdo. Então vamos lá. Regulação, ter regras, não é uma coisa tão ruim assim. Nas democracias, no mundo todo, você tem regras, você tem regulamento para tudo. Então, imagina uma partida de futebol sem regras nenhuma. Aí alguém diz assim, não, vamos ter regulamentação aqui. Aí alguém diz, não dá, né? Qualquer coisa, né? Numa sociedade civilizada deve haver ali um regulamento. O meu direito termina onde começa o seu. Essa linha ela é um pouco tênue às vezes, mas ela é, na maioria das vezes, muito clara. Então vamos lá. Suponha que você seja um profissional que tenha que acordar às 5, às 4 da manhã. Você é, sei lá. Então, vamos supor, citar eu como exemplo. Então eu sou um padeiro, eu tenho que começar, eu tenho que abrir a minha padaria às 5 da manhã, porque eu tenho clientes com contratos que eu tenho que entregar pão às 6. Né? Eu tenho que abrir às 5 ou acordar às 5 para estar às 6 lá no meu estabelecimento comercial. E esse estabelecimento abre de domingo a domingo. Né? Aí o vizinho do lado resolve fazer um churrascão, ele trabalha só de segunda a sexta, e pau na máquina, som altíssimo a noite inteira. Quem tem direito aí? Então é uma linha meio tênue, né? O cidadão que trabalhou de segunda a sexta no trabalho dele ele tem o direito de divertir no final de semana, não tem? Bom, e eu que vou trabalhar, eu não teria direito ao repouso para poder estar bem no outro dia de trabalho? Bom, é pertinente que a gente discuta isso em uma sociedade civilizada, ou nós devemos, não, vamos deixar livre, que a sociedade é livre, cada um faça o que quer. Esse segundo caminho é melhor? Tentarmos entrar num consenso, eu creio que seja o melhor caminho. Então, a chamada regulamentação da mídia. E aí já fica aquele problema, né? Porque quando o PT criou essa ideia de regulamentação da mídia, as redes sociais elas estavam engatinhando, né? Então, quando eles falavam de regulamentação da mídia, eles falavam necessariamente da imprensa. Em alguns casos, eles deixavam até claro isso, regulamentação da imprensa, ou democratização dos meios de comunicação, dando a impressão, e essa era a intenção, de que os meios de comunicação são ditatoriais. Eu me lembro muito bem que eles diziam, naquela época, 6 famílias, né, detinham quase que o monopólio da mídia, da imprensa no Brasil. Então, segundo eles, teriam que democratizar, porque eles teriam que vender isso. Como se essas 6 famílias combinassem entre si tudo ali o que fosse ser publicado. O que não é verdade. Tinha gente ali mais à direita, gente ali mais à esquerda, mais conservadores. Mas, estando no governo, o PT considerava isso uma união, uma unidade, de forma errada. Então eles falavam na democratização, o que era um pouco pior, né? Porque a lei impediria você, mesmo que dinheiro tivesse para isso, de ter mais de um meio de comunicação. Né?
Então, por exemplo, se eu fosse o Mega Blaster do empresário, eu colocaria uma rede de televisão, eu seria proibido de colocar uma rede de rádio. E se eu colocasse uma rede de rádio, eu não poderia ter um jornal. E do jornal não poderia ter um portal, tal. Porque nós sabemos que hoje, lá já era assim, mas hoje, por exemplo, você pega ali, vamos citar um grande, o grupo Globo, né, ali. Então ali você tem a emissora de canal aberto, teve por assinatura, portal, né, um dos maiores do país, enorme rede de emissoras de rádio, vários jornais, alguns jornais, né? Então isso seria proibido. Não, isso eu sou contra. Então vamos entrar aqui, e aqui eu sou quase um pirula, né? Meus vídeos, eu tento, eu vou fazer um vídeo curto para ver se tem visualização, mas eu não consigo, desculpe pessoal, não consigo, não tenho esse poder de síntese. Então vamos lá. A regulamentação da mídia em si não é uma coisa ruim. Não. É ter regras, é ter regulamento, né? A pergunta que eu faço é necessário ter mais? Porque eles já existem. A imprensa hoje ela tem endereço fixo, tem contato. Portanto, o que sai na imprensa, tá? Em ofendendo alguém, em sendo considerado crime, você pode acionar a justiça. A justiça localiza. Aquela emissora, aquele órgão de imprensa para buscar ali, reparar os danos. O que nem sempre acontece nas redes sociais, vamos ser sinceros. Você criar um perfil falso, jogar ali, ventilar algumas coisas, o pessoal começar a reverberar isso em outras redes e de repente você deleta a sua rede social ali, some e o pessoal não identifica. Porque sim, é fácil você criar um perfil falso fora do país, etc e tal. Então, tá, eu acho que se pode até discutir em relação à imprensa se cabe mais regulamentação, se cabe ampliar mais regras ali, tá? Então que fiquem à vontade, tragam aí. As propostas elas precisam ser bem analisadas muito criteriosamente, né? Em relação às redes sociais, eu já sou um pouco mais cético. Eu acredito que sim, que precisamos de mais regras, tá? E que fique claro que tenha que ser muito bem analisado também. Porque geralmente, nessas regulamentações, essas regras, elas vêm ali com uma proposta muito boa, né? E você começa a ler o texto ali e acha aquilo ali muito bacana, mas se você não prestar atenção, tem aquilo que eles chamam no meio jurídico de jabuti, né? E existe uma figura, né, muito interessante que eles dizem, jabuti não sobe em árvore, né? Você não vê, né? Então se você olhar numa árvore, tiver um jabuti lá em cima, alguém foi lá e colocou. Sozinho ele não vai, né? Não sobe telhado também. Alguém levou, se tiver. Então é o chamado jabuti, que seria o quê? A lei é bacana e ali embaixo tem algo que distorce. Se aprovado na integridade, há o problema. Então você pode ali falar tal. E aí, em alguma parte ali, tem algo de errado. Por exemplo, o projeto, tá? Eu aqui estou falando do projeto de lei, não estou falando da ONG aí que existe. O projeto de lei Escola Sem Partido, quase que na integralidade é bom. É quase na integralidade é bom. Mas você sabe que tem alguns jabutis ali. Mas como o pessoal já tem ali uma revanche e é contra, já se arquivou, me parece que está engavetado, não vai para frente. Ou seja, não quiseram discutir. É ruim, eu acho, né? Eu não conheço nenhum projeto de regulamentação da mídia. Então, não li nenhum, não sei se é bom. É possível elaborar um que seja bom, que seja bacana? É sim.
porque eu considero que deve ter regras, né? A nossa sociedade tem regras. Então eu estava conversando aí com um grupo de amigos aí, né? O pessoal estava dizendo, diz, olha, você pode fazer tudo. E nesse caso eu até citei o São Paulo, né? O santo na Bíblia, onde ele diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, traduzindo aqui para os dias de hoje, e é a mesma coisa, né? Então, podemos fazer qualquer coisa. A possibilidade de fazê-lo existe. Agora, a pergunta é, você tem direito de fazê-lo? Porque existe uma coisa entre você fazer e você fazer dentro da lei. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema, porque se você faz fora da lei, você sofrerá alguma sanção. Multa, até mesmo prisão, alguma coisa acontece. Se você faz algo que você sofre alguma sanção, aquilo não é direito. Direito só é aquilo que você faz dentro da lei. E aí eu dei alguns exemplos, né, na conversa lá e vou até ampliá-los aqui. Então vamos lá. No Brasil nós temos direito de beber, nós temos direito de fumar. Prestem atenção, nós temos direito, não devemos fazê-lo, tá? É outra coisa. Ninguém deve fumar, ninguém deve beber. Se você tem essa prática, deve abolir. Mas esse é um outro assunto. Não vou entrar muito para não desvirtuar o nosso aqui. No entanto, nós não temos o direito de beber e dirigir. Ah, mas eu posso fazê-lo. Bom, primeiro que não deve. Segundo que você não tem esse direito. Mas e se você falar, eu vou fazer? Bom, e você faz. Existe uma possibilidade de você ter sorte, ou a falta dela, não sei, de até passar impune. Mas se pego for, você responderá por isso. Então, presta atenção, não é direito. Se fosse direito, nada aconteceria. Eu citei um exemplo, se a pessoa beber exageradamente e sair cambaleando pelas ruas e etc e tal, talvez passando na frente, cruzando na frente de carros, causando congestionamento, aquele transtorno, até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado, nada acontecerá a ele. Que eu saiba, não existe uma lei proibindo isso, né? Existe a lei seca que proíbe você de beber e dirigir. Então, é nesse sentido que eu queria dizer. Então, assim, você cria uma regulamentação da mídia, eu já disse e repito, especialmente das mídias sociais, tá? Isso não é garantidor de que não haverá crimes ali. Mas isso facilita a punição desse crime. Então eu acho interessante. Por exemplo, então a pessoa ali ela é financiada por alguém, né, tal, e ela comete crimes aqui no Brasil nas redes sociais, e aí fazendo uso de outras leis, porque a da rede social ela não existe, parece que as pessoas não querem que exista mesmo, né? E fazendo uso de outras leis, essa pessoa tá, sei lá, tá, tem prisão decretada, ou abre-se um processo contra ela, ela foge do país e continua foragida lá em outro país, continua cometendo outros crimes, essa pessoa não é possível de ser identificada, e legalmente dentro da lei ali, me parece que não é possível fazer nada contra ela, ou contra essas ações, né? As redes sociais, por iniciativa própria, derrubam esses perfis, etc. Mas isso é uma iniciativa da própria rede social. Eu acho que era a sociedade, através das leis, que deveriam ter esse controle. Sim, porque eu acho que deve haver ali um controle. Não é o controle do conteúdo necessariamente. Para encerrar aqui, eu quero lembrar de uma coisa muito importante, que às vezes passa despercebido por nós. Tá? A nossa Constituição, eu não estou com ela aqui em mãos, né? Vai dar trabalho para mim pegar aqui, mas depois eu certifico e deixo nos comentários o artigo. A nossa Constituição
garante a liberdade de expressão e pensamento, porém veda o anonimato. Portanto, quem faz um perfil nas redes sociais de forma que não possa ser identificado, que seja anônimo, não está atendendo aos requisitos constitucionais a princípio, né? Então, essa regulamentação, por si, ela já tem, em alguma parte pelo menos, já tem ali uma garantia constitucional. Está dentro daquilo que diz a Constituição. Tá? Pelo menos dizer quem você é na hora que você vai expressar a sua liberdade de expressão, a Constituição exige que você o faça. Bom, e aí eu venho fazer, não, o meu perfil é verdadeiro, está lá o meu nome completo, está lá a minha foto verdadeira, de preferência atualizada, não sei o que, a minha não está tão atualizada assim não, gente. Mas eu não envelheci tanto não, né? Não sei verdadeiro. Não. Bom, então é isso. Né? Então, será que a regulamentação por si só é um erro? No meu ponto de vista, não. Agora, que seja amplamente debatido, discutido entre toda a sociedade, e se uma vez aprovado por todos, né, através dos nossos representantes, pela maioria, aliás, através dos nossos representantes, que são o Congresso, que na verdade é o Congresso, né, Câmara e Senado, excelente. Né? E se algum dia alguém achar que está ultrapassado, está errado, que mudamos a lei novamente. O que não dá é ter algo que não tenha regras, ok? Forte abraço a todos, compartilhe esse vídeo e se inscreva aí no canal.